Unisque Notícias desta semana você vai ver. Sede da Prefeitura de Santa Cruz do Sul se veste de azul para homenagear o Dia Mundial de Conscientização do Autismo. Atividades para incentivar o tratamento foram realizadas no município. Na série Geração Conhecimento, veja o projeto Aluno Ouvinte, que leva idosos para participar de disciplinas do curso de Comunicação Social. E ainda... Golpe de 64, 50 anos depois, intervenção militar ainda gera debates e controvérsias. O Unisque Notícias está no ar. Fique com a gente. ...50 anos do golpe militar. Meio século do início de um dos períodos mais nebulosos da história brasileira. Neste ano simbólico, inúmeras reflexões e debates são travados em todas as partes do Brasil. A ditadura é um assunto que ainda repercute e tem reflexos na sociedade. Confira na reportagem um pouco da história e também das atividades realizadas em Santa Cruz do Sul sobre este tema. O gaúcho de São Borja, João Goulart, o Jango, já havia tido dificuldades para assumir o governo brasileiro em 1961, logo após a renúncia do presidente Jânio Quadros. A campanha da legalidade, liderada pelo então governador do Rio Grande do Sul, Leonel Brizola, garantiu que Jango, vice-presidente e sucessor constitucional, chegasse ao cargo máximo do país. No entanto, o dia 1º de abril de 1964 ficaria marcado na história brasileira. Foi nessa data que os militares, alinhados com o governo americano e sob o pretexto da ameaça comunista, tomaram o poder. As condições sociais que permitiram o golpe, o que foi o golpe, o que foi a vida no Brasil nesses 21 anos e o que hoje tem de semelhante ou não semelhante com aquilo de 50 anos atrás. Então, o golpe de 64, na verdade, ele começou 10 anos antes. O Getúlio Vargas, ao se suicidar, impediu o golpe, que tinha os mesmos objetivos do que foi dado depois em 64. O controle do petróleo e o controle da economia. O período da ditadura militar foi obscuro, principalmente quando falamos sobre liberdade de expressão. Inúmeras pessoas foram censuradas e até torturadas por possuírem ideias contrárias ao regime. Nesse sentido, a Biblioteca da Unisque promove um espaço com materiais relacionados ao assunto, oportunidade para conhecer ou relembrar os tempos de repressão e também o processo de redemocratização do Brasil. Os jornais recebiam bilhetes dizendo que era proibido falar sobre isso e que era proibido dizer que era proibido. Então era muito insano o ambiente da época. E as pessoas foram mortas, desaparecidas, torturadas barbaramente, como agora a Comissão da Verdade está conseguindo ver. 50 anos depois do golpe, 21 após o fim da ditadura, algumas pessoas decidiram se reunir em Santa Cruz do Sul para tratar do tema. Denominado GT Memória Santa Cruz, o grupo congrega estudantes, professores, historiadores, sociólogos, artistas, pesquisadores e demais curiosos do assunto para refletir e discutir acerca deste momento da história brasileira. Mais do que isso, pensar sobre os reflexos desse período no Brasil de hoje e a possibilidade de um novo golpe. O GT Memória, ele está tentando resgatar como foi a ditadura em Santa Cruz do Sul. Que nós, por mais que a gente pesquise, são pouquíssimos os relatos. É uma coisa muito delicada. A gente sabe que a maioria dos presidentes ditadores veio do Sul, veio da nossa região, né? Então a gente está tentando mexer nesse assunto delicado para que a verdade venha à tona, né? Bom, primeiro porque eu acho que tem muita coisa que aconteceu ali na ditadura, muitas mudanças que estão presentes hoje em dia ainda. Tanto na parte da militarização da polícia, como tem também os nomes das ruas que estão aí, dos generais. Tem muitas famílias de pessoas que foram torturadas e que ainda sentem isso na pele, a falta das pessoas. E, por outro lado, também eu sou estudante de história, então acho que é uma coisa que, por mais que dentro do período histórico é recente, mas é uma coisa que é muito esquecida, é encobertado pela mídia, mostram muito outro lado, que não é o que aconteceu de verdade, tentam mais encobertar. E a ditadura militar teve influência no campo, teve influência na educação, teve influência nas cidades, em todo o nosso aspecto da nossa vida. E as pessoas muitas vezes não se dão conta dessas mudanças que acarretaram um monte de problemas sociais que a gente tem hoje. Intervenções artísticas também foram realizadas abordando o golpe. Uma delas foi a peça teatral Pátria que Pariu,
apresentada no Centro de Convivência da Unisc e promovida pelo Diretório dos Estudantes de História. O objetivo principal é que isso não ocorra novamente, né? Hoje a gente vai fazer 2 atividades importantes, que uma é a peça novamente e também nós vamos distribuir fitas representando o luto pelos mortos e torturados, principalmente respeito com as famílias e para que realmente isso não volte a acontecer. No Brasil, cerca de 1 milhão de pessoas são diagnosticadas com autismo. Dessas, apenas 100 mil recebem algum tipo de atendimento. Para incentivar a procura por tratamentos e esclarecer dúvidas sobre o assunto, algumas atividades foram realizadas no município. O autismo tem o seu Dia Mundial de Conscientização, comemorado no dia 2 de abril. A data foi decretada em 2008 e, como forma de homenagem, diversos monumentos espalhados pelo mundo se iluminam com a cor azul. Eduardo tem 10 anos e é portador do transtorno do espectro autista. A mãe de Dudu conta que hoje o filho tem uma vida tranquila, sem grandes problemas na fala, no desenvolvimento e na socialização. O menino vai à escola, gosta de cachorros, é fã do seriado Chaves e adora brincar de ser repórter. A gente sempre soube desde pequeno, porque eu tenho outros 2 filhos, então a gente sabia que tinha alguma diferença, né, no desenvolvimento dele, a gente não sabia bem o que era. E aí a gente começou a levar ele na PAI, a gente fez uma avaliação com ele, com os profissionais da PAI, e ele foi fazendo estimulação precoce, sem saber que era autismo ainda, né? Foi encaminhado para o neuro, fez consulta também. E aí a gente começou a se acostumar com a ideia que ele teria alguma coisa. E foi indo. Daí, com 6 anos, sim, ele teve diagnóstico definitivo de autismo. Aí, claro que vem tudo aquilo que a gente, mesmo sabendo um pouco o que era, a gente já tinha começado a ler alguma coisa, só que vem sempre aquela preocupação, puxa, é para a vida toda, não tem cura, né? Mas tem tratamento, né? Então, isso aí dava para a gente ter uma esperança, assim, né? Respirar, pô, vamos em frente, né? A aceitação, né? Isso é fundamental também, né? É o que a gente vê nele, assim, que resulta mesmo, que dá resultado. Que ele é amado mesmo sendo diferente, né? Em homenagem ao Dia Mundial da Conscientização do Autismo, Santa Cruz do Sul coloriu de azul a sede da prefeitura. A cor representa o grande número de meninos com um transtorno, que é 4 vezes maior do que em meninas. Através da Associação Pro Autismo Luz Azul, foi realizada uma sessão especial na Câmara de Vereadores, com o objetivo de abrir um espaço para debater e conscientizar a população sobre a importância do diagnóstico precoce. O diagnóstico precoce do autismo é importante para a gente propor os tratamentos iniciais do autismo, que a gente sabe que quanto mais cedo a gente começar o trabalho de terapias com o autismo, o prognóstico vai ser melhor. As questões da fala, do desenvolvimento, das questões escolares e sociais. Quanto mais cedo a gente começa e pode diagnosticar, mais cedo essa criança vai poder ter oportunidade de desenvolvimento e uma melhor qualidade de vida também. A sessão na Câmara também realizou alguns esclarecimentos para órgãos públicos, professores e a comunidade em geral sobre a importância de profissionais multidisciplinares, como terapeutas ocupacionais, pedagogos, psiquiatras, neuropediatras e fonoaudiólogos, que possam atuar junto das crianças e das famílias para uma melhor inclusão na sociedade. Atualmente, a Secretaria de Inclusão, Desenvolvimento Social e Habitação conta com alguns serviços para pessoas com deficiência e também para crianças com autismo. Atualmente, nós temos 2 pessoas que lá convivem conosco. Então, esse espaço ele é muito bom, porque ele proporciona atividades na área da música, na área do teatro, na área da motricidade fina, na área da integração. Então, nós notamos a adaptação melhor que as pessoas têm depois de estarem um tempo conosco. E nos cursos profissionalizantes, nós temos outro espaço muito bom, porque através do Acessuas nós podemos disponibilizar qualificação profissional para as pessoas autistas sem limite de idade e sem essa condicionalidade de ter a escolaridade exigida. Com pouco mais de 1 ano de atividades, a Associação Luz Azul conta atualmente com 35 famílias participantes, que se reúnem uma vez por mês para conversar, debater e procurar auxílio para a inclusão dos autistas. Nossa associação surgiu da necessidade de congregar pais, familiares e amigos de pessoas com autismo
decorrentes de um total desconhecimento em relação a esse assunto. Então, os pais, nessa tentativa de conhecer um pouco mais sobre o que era o autismo, como lidar com as crianças que tinham autismo, ou até mesmo com adolescentes com autismo, começaram a se unir. É importante, nesse trabalho de conscientização, já que estamos na Semana de Conscientização do Autismo, trazer para o meio político que algo tem que ser feito. E o que é esse algo? Uma política municipal de atendimento às pessoas com autismo. Uma política que atenda de uma maneira ampla todas as necessidades dessas pessoas. Não apenas ações pontuais, mas ações amplas, abrangentes, que tenham um aspecto inclusive social, que atenda a pessoa com autismo, que atenda a família, que prepare a sociedade para a inclusão social dessas crianças. E a seguir, saiba como ajudar a Copame comprando artigos de Páscoa. Nós já voltamos.